E aí, a gente vai falar do que hoje? Que eu nem sei. Hoje eu acho que é o dia que a gente tá com vontade de falar todos os assuntos. Ai, Jesus, a gente não faz pauta pra isso. Qual foi o nada. último lá que você colocou? O último? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Que gerou o negócio do espelho. Mulher de fases? Já dizia os Raimundos. Mulher de fases? Você quer falar isso? Quer aproveitar que você tá de TPM? A gente pode falar, não precisa falar de todas as fases, mas, por exemplo, hoje eu tô de TPM. A gente pode falar de TPM e de algumas fases. E a gente pode botar depois, voltar no assunto, que a gente tira as dúvidas e já acrescenta, trazendo Isso, pode artigo, alguma coisa assim, entendeu? Pode ser. Ai, Jesus amado, eu já chorei de tanto rir. Vamos lá. Vamos começar então? Vamos tentar. Vamos lá. Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes. E hoje, Cibele, a gente vai falar sobre o quê? Pepeca. Adoro! Nossa, você sabe que esse assunto vai trazer muita coisa pra gente falar. Vai ser... Essa é a primeira edição. Com certeza. Nossa, com certeza absoluta. Porque agora que você falou pepeca, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu sei que a gente tinha pensado outras coisas, mas a primeira coisa que me veio na cabeça... Vou ter que pegar meu celular. Ah, gente, acho que esse vai ser o programa mais sério, também mais descontraído que a gente vai ter. Quer ver? Ó, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. O quê? Ó. Engraçado isso, né? Porque o negócio era pra ser sério. Vamos ver aqui? Eu lembro disso. Lembra? Ó, na hora que você falou pepeca, eu fiquei pensando assim, como é que você chama a sua? Você apelida a sua? Você já teve isso? Nunca teve? Não. Quando eu era mais nova, eu não lembro de nada disso, assim. Eu tive um relacionamento. Em um dos meus relacionamentos, ele chamava minha pepeca de... Cadê a fralda, gente? Eu acho que hoje você precisa. Mano, hoje vamos fazer xixi de tanto rir. Eu lembro disso. Ele colocava o meu nome no diminutivo pra falar da minha pepeca. Então ele chamava a minha pepeca de Marininha. Bom, foi só isso. Depois nunca mais eu lembro de ter apelido na pepeca. Eu acho que quando eu me refiro... Gente, eu tô suando, juro pra você. Tá calor aqui, gente, é sério. Fecha o basculante. Sacanagem. Quando eu vou me referir... Tipo, por exemplo, no meu trabalho, eu acho que quando eu falo mais seriamente sobre isso, eu falo vagina. Não, eu também, no meu trabalho. Quando eu vou falar, eu falo vagina também. Agora, quando eu vou falar assim, eu acho que eu falo pepeca, xoxota. Tipo, Xoxota acho coisa feio. Assim. Aí, eu acho feio. O que me fez lembrar? Me fez lembrar os nomes que as pessoas apelidam a vagina. Ó, olha esse aqui. Se eu vou pegar uma lista, não vou ler as 85, né? Xoxota, xereca, pepeca, buçanha. Nunca ouvi falar de buçanha. Buceta. Buceta eu sempre achei muito pesado. Também sabe? Assim, tipo, quando... É porque, na verdade, é tipo, bati o dedinho, mindinho, no móvel, na quina, eu falo o quê? Buceta. Eu não vou falar, ai, vagina, né? Eu não vou falar vagina, nossa senhora, me abençoa, quanta dor. Eu vou falar buceta, caralho, filho da puta. Não é? Você nunca fala uma coisa tão assim abençoada, né? Perseguida, chana, chavasca. Chavasca horroroso. Horroroso, que eu disse, horroroso. Aranha, pupuca. Isso deve ser em polonês, em russo. Sacanagem. Prochaska. Olha, tá vendo? Cara, sacanagem. Perereca, né? Vulva. Vulva eu acho feio, parece a minha tataravó falando. Ai, hoje tive um problema na vulva. Sabe, tipo um negócio bem antigão, assim. Chorna, nunca vi falar. Brusqueta.
Tabaca, Caverna do Dragão. Não. Beira, Pamonhão. Pamonhão é sacanagem. Você já ouviu? Eu nunca ouvi. Nunca. A maioria desses nomes, não. Nunca ouvi. Broa, periquita, sim. Sim. Periquita Ah, minha tia e falava periquita. assim. Qual a diferença entre periquita e periquita? Você sabe? Um é com eu, outro é comigo. Enfim, não entendi. Pré-xereca, Nossa senhora. que é mistura de perereca com xereca. Ah, tá. Florzinha. Florzinha. Algumas pessoas falam, Não é? mas não sou eu. Florzinha eu já ouvi muito mãe falando com filha. Uhum. Tipo, cuida da sua florzinha, tem que lavar a sua florzinha. Uhum. Sabe? Tipo, essas coisinhas assim, é mais delicado. Passarinha, princesinha, Nossa. amorinha, menininha, xota, xaninha, xena. A foto da Xena. Tem Marininha aí. Sacanagem. 86 agora, tem que mandar. Vai ter Cibelinha aí. Não! Nininha, né? Agora é Nininha. Nossa, Ai. nunca aconteceu isso comigo, gente. Jesus, não. agora não, tô. Broxante. Nossa, tem Shakira. Ah. Beyoncé. Não chega. Enfim, tem uma lista enorme aqui, mas é meio que isso, assim. Eu acho que cada região deve chamar a sua pepeca de um nome, né? Eu acredito. E na brincadeira ou na hora da raiva, eu acho que cada um chama de um jeito, assim. Uhum. Mas realmente eu acho que o que eu mais falo é vagina quando eu falo profissionalmente, assim, quando eu estou conversando com alguma paciente. Ou se eu tiver que falar na hora, igual eu falei, na hora da dor, acredito que falo buceta. Sim. E na Minha hora mãe de... fala muito. Quando ela machuca, acontece alguma coisa, minha mãe, eu lembro. Não é? Não, mas é uma palavra que parece que tira a dor. Você fala? Não, fala a palavra buceta. Tudo que é ruim sai, gente. Fala buceta e tudo que é ruim sai. Fala rola, tudo que é bom entra. Afe Maria! Gente, tá me dando um calor essa conversa. Eu também. Cadê o... Mas enfim. Nossa, isso rendeu, viu? Porque na verdade o assunto inicial não era isso, né? Não era apelidos de pepeca. Não era pra falar sobre isso, né? Mas tem a questão. Quando eu falei da pepeca, tem a questão. Por exemplo, eu tô de TPM. Tem a questão dos hormônios, tem a questão do cheiro. Sim, sim. Né? E do muco que sai. Eu tenho a experiência do seguinte. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional. Certo. E eu não queria menstruar. Então, eu, por conta própria, eu comecei a emendar uma cartela na outra para não menstruar. Uhum. Então, eu passei 15 anos sem menstruar. Significa que eu passei 15 anos sem conhecer meu corpo. Entendi. Nossa, 15 anos sem menstruar. É muito tempo, amiga. É muito tempo. Nossa, é muito tempo. E então eu não sentia nada. Uma das coisas que o anticoncepcional faz é tirar a libido. Uhum. E tirar essa coisa das fases mesmo. Então você não sente ovulando, você não sente eu não sentia a menstruação, não tô sentindo nada. Entendi. Passei não sentindo nada 15 anos. Nossa, é muito tempo. E aí eu engravidei num descuido. Falam assim, tem que esperar 6 meses para poder engravidar. Não, eu atrasei um pouco para começar a outra, eu já engravidei da Alice. E aí meu desespero de engravidar era tão grande que eu já saí do resguardo do pós-parto já com Mirena. Porque eu queria continuar, desse eu não tô sentindo, não vou menstruar, nem nada. E aí nesse caminho de autoconhecimento que eu tô fazendo há algum tempo, me veio isso de conhecer o feminino. Então, vou começar por quem? Por mim. E aí eu fui lá, tirei o Mirena. Uhum. E eu ainda queria continuar não engravidando, então eu coloquei o de cobre, né? E aí eu comecei a observar o meu corpo. E aí eu não esqueço a primeira vez que eu me senti ovulando. Nossa, eu queria agarrar a parede. Eu estava louca dentro da roupa, enlouquecida. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que eu fui sentir há 2 anos
3 anos atrás, eu falei, uau, que coisa maravilhosa. E com o tempo eu fui começando a pesquisar na internet como é que eu observava meu corpo. Como é que tá ovulando? O que eu sinto? Porque o mais famoso é a TPM, né? Ah, fica sensível, o seio dói, sente cólica. Sim. E cada um... Tem gente que tem enxaqueca, sim, e por aí vai. Eu falei, tá, e como é que são as outras fases? Eu quero me conhecer. Meus ciclos são só 23 dias. Então eu falo que é uma semana que eu fico menstruada, são 7 dias que dura. Uma semana bem e uma semana de TPM. Eu sou bem assim, de 7 em 7 dias. E aí eu fui prestar atenção e aí eu comecei a observar todo dia minha calcinha. Eu falei, mas eu acho que toda mulher, não sei, deveria fazer isso. Nossa, só pausa porque tem um cachorro latindo e ele vai ficar no fundo latindo. Não vai ter como editar o latido do cachorro. Eu tô tão concentrada aqui que eu nem escutei o cachorro. Mas é porque tá demais. Eu sei que na hora de editar eu vou ficar ouvindo esse barulho desse cachorro latindo, mas desculpa. Tá aí. E aí nesse negócio de conhecer o corpo, eu prestei atenção, fiquei prestando atenção todo dia na minha calcinha. Sim. E aí eu comecei a prestar atenção no cheiro, mas na secreção. Que você não prestava atenção mesmo? Não queria nem menstruar. Entendi. Não queria conversa com o meu corpo. Entendi. Eu pesquisei na internet, e isso é importantíssimo, principalmente para quem não toma anticoncepcional nem nada, a questão do muco na fase da ovulação. Ele parece uma clara de ovo, uma liga, assim, um catarro transparente. E aí, uau, eu tô ovulando. Aí passou, não tô mais. Aí a secreção muda. E aí, minha fase da TPM. Primeiro sintoma, começa a me dar muita sede. E aí, de uns tempos pra cá, começou a eu ter dor na lateral, assim, do seio. Mas isso no período de ovulação ou de Não, TPM? agora na TPM. Tá, entendi. E na lombar aqui, que eu achava que a cólica era na frente, mas tem cólica que é na atrás. Hã? Na lombar. Na lombar. E aí eu achei isso fantástico. Então, às vezes a pessoa vem conversar comigo, eu falo, mas você sabe, principalmente adolescente, eu falo, sim, você conhece seu corpo? Ah, não, eu tô com adesivo, tô tomando anticoncepcional. Conhece seu corpo em primeiro lugar para saber o que tá acontecendo? Sim. Ninguém orienta isso. Nossas mães não sabem dessas coisas, as pessoas da nossa idade quase ninguém sabe. E aí, para quem eu posso, eu falo. Principalmente a fase da ovulação, porque hoje se eu quiser evitar uma gravidez, a famosa tabelinha, não é lá, eu vou contar 14 dias antes da próxima menstruação. Não, eu tô olhando meu corpo, eu tô olhando os sintomas. É muito mais preciso. Mas, por exemplo, esses sintomas da TPM, por exemplo, no seu caso, chega a mudar ou você tem dores específicas, assim? Antes da minha menstruação, eu só sinto dor de cabeça e dor na lombar. Cólica e não sei o quê. Você tá perguntando se cada mês muda? Não cada mês, porque geralmente você fica uma fase sentindo isso, um período sentindo isso e depois ele muda. Então, por exemplo, eu, durante um período muito grande, eu fiquei sem tomar anticoncepcional e mesmo tomando, eu menstruava. Eu nunca tomei contínuo. Não, por exemplo, por que eu tô te perguntando das fases? Durante um período, eu sentia muita cólica. Eu sempre senti muita cólica. Eu menstruei com 14 anos. E depois de um período, eu comecei a sentir muita dor na perna direita. Depois eu passei a ter dor no seio, mas nunca era assim, por exemplo, eu não sentia os 3 juntos. Eu comecei, durante 2 anos, eu sentia cólica e dor na perna. Durante um próximo período, eu lembro que muita gente falava pra mim, depois dos 30, muita coisa vai mudar. Não só psicologicamente, emocionalmente, mas fisicamente também. E eu lembro que depois dos 30 anos, eu comecei a sentir tudo que eu sentia no meu período pré-menstrual, eu comecei a sentir no meu período de ovulação. Ah, tá. E isso me surpreendeu muito, porque eu não sabia. Até então, eu não conhecia muitas pessoas que sentiam isso. Mas você sentia e não tinha associado com a ovulação? Como é que era? Não, eu nunca tinha sentido. Aí algumas pessoas me falaram que eu poderia mudar depois dos 30, que depois dos 30 eu ia sentir o meu corpo diferente, que provavelmente o que eu sentia
no período pré-menstrual, eu também iria sentir na ovulação. E foi batata. Depois dos 30 anos, eu comecei... Os sintomas da pré-menstruação eu senti na ovulação. Então, até hoje eu sinto. Então, por exemplo, agora esse foi o meu período pior. Esse mês agora. Eu senti na ovulação cólica, dor de cabeça e dor na perna. Credo. Aí a minha dor na perna foi diminuindo e o meu peito você não podia encostar nele. E ficou, amiga, 15 dias. Eu fiquei até menstruar sentindo dor no peito e cólica. Credo. Eu percebo que na ovulação, por exemplo, agora, porque eu fiquei focada em cada fase, né? Na TPM, como é a ovulação. E aí, por exemplo, eu comecei a observar que na ovulação, meu mau humor, péssimo. Tipo assim, um dia de cão. Tipo, bom dia pra quê? Na ovulação. Na ovulação. Olha, eu não sinto as dores no corpo, mas nem a sede, mas me dá esse mau humor. Por exemplo, hoje eu atendi minha paciente e ela falou assim pra mim, é incrível, todo período pré-menstrual eu quero terminar o meu relacionamento. Eu não suporto olhar pra cara do meu namorado e hoje é meu marido. Então, assim, eu conheço pessoas que se transformam no período pré-menstrual e que agora estão se descobrindo também assim no período ovulacional. Credo. Então, assim, é muito ruim. Quer dizer, a gente não tem período de descanso. Eu brincava, né? Eu tinha um paciente que ele era como se fosse um pai, assim. E era muito engraçado. Ele sempre falava isso pra mim. Ele chegava, olhava pra mim. Com essa cara fechada, vai menstruar, não é possível. Ele já me conhecia. E tinha época que ele vinha toda semana, ou às vezes de 15 em 15 dias. E eu tava com a mesma cara. Aí ele, você não tem descanso, não? Mas eu não tratava ele mal e nem nada, mas é porque eu não tava tão sorridente, né? E eu falava, não, você sabe o que acontece? Minha menstruação sempre foi muito longa. A minha dura 7 dias. A minha também, jura? Juro. Porque eu morro de inveja de quem Nossa, tem 3 nem dias fala, de menstruação. 3. Nossa, eu morro de inveja. A minha menstruação dura 7 dias. Eu tenho muita... Oxe, eu perdi a palavra. O fluxo. Eu tenho muito fluxo. Minha menstruação dura 7 dias. Eu tenho muito fluxo. E é incrível, assim, porque ela fica esses 7 dias, aí eu falo que 15 dias antes eu já tô na TPM. Que horror. Aí depois, 15 dias depois, também. E aí sobra o quê? Não, aí não sobra, não. Mas é zoeira. Eu falava isso uma época porque foi justamente a época que eu descobri esses sintomas na ovulação. Então eu fiquei muito perdida, porque eu falava, eu não tenho um respiro, porque é muito ruim, minha amiga. O hormônio acaba com a gente. Melhora quando a gente entra na menopausa. Deus que me livre. Porque se a gente já tá sentindo esse calor agora, hoje, na menopausa, então... Aí acabam esses problemas, aí começam outros. Mas é muito louco isso, assim, como que a mulher... Como que a gente muda, né? Como a mulher tem essa oscilação de humor, como tem essas mudanças de hormônio, como que isso afeta a gente. E se a gente não se cuida, afeta as outras pessoas também. Sim. Por exemplo, essa questão de hormônio, né? Por exemplo, eu sempre tô me cheirando. Eu tenho um sério problema com cheiro. E aí, eu sei do meu cheiro, tá bom? Não tá? Aí teve um dia que tava com cheiro de amônia. Aí eu falei, que porra é essa? Nunca tive esse cheiro. Porque eu também... Outra coisa que vai aparecer... Não sei se foi aparecendo ou se eu comecei a prestar mais atenção nisso. Aí eu fui pesquisar na internet. Na véspera de menstruar, pode acontecer de ter esse cheiro. Eu não sabia. Aí dito e feito. Aí 2 dias depois... A minha menstruação veio. Na verdade, eu não sabia do cheiro da amônia especificamente, mas que o cheiro fica mais forte, eu sempre senti isso. Porque aí eu queria te perguntar, agora que você falou sobre isso de sentir o cheiro, como que você sente o cheiro da sua pepeca? Porque, por exemplo, às vezes, principalmente no período de ovulação, eu sei que o cheiro é mais forte. Eu já escutei isso de relatos de muitas mulheres. Então, às vezes, a gente sentada passa o dia inteiro trabalhando. Peraí, volta. Às vezes, a gente passa o dia inteiro trabalhando e, de repente, só de estar sentada, a gente sente o próprio cheiro. Eu já senti. E me incomoda muito, porque eu sempre fui muito aciadinha, eu sempre fui muito preocupada com isso.
Então, como que você sente o seu cheiro? Você cheira a sua calcinha? Você tira a calça jeans, por exemplo, ou o seu short, cheira o seu short? Às vezes eu faço isso, na hora que eu tô dobrando a roupa, eu cheiro minha roupa. Aí, ok, não tem cheiro. O momento de fazer isso é na hora que eu sento no vaso. Que aí eu vou tirar a roupa, eu cheiro a calcinha. Você vai se observar, né? Ou eu na hora que eu tô me limpando do xixi, aí eu vou lá e sinto o cheiro. Eu já tive cheiro forte quando eu tava com alguma coisa e eu fui procurar um médico. Entendi. Só. E tirando esse cheiro de amônia muito particular, porque eu tive gato, aí eu lembrei do gato. Aí eu falei, gente, mas o que é isso? Aí eu pesquisei na internet. Falei, bom, se não passar com a menstruação, eu vou ter que procurar um médico para saber o que é. Mas dito e feito, a menstruação veio e passou. Mas você me falando dessas coisas, eu nunca prestei atenção de associar o cheiro com o período? Assim? Com o período. Essa da amônia foi a primeira vez. Eu sei do cheiro forte no período ovulacional, mas tem muito feromônio ali. Você tá na hora do acasalamento, você né? Vê que você falou que você queria agarrar a parede? Sim. Eu sempre falo isso, gente. É tipo, eu tô catando papel em ventania. Entendeu? Porque a gente fica perigo mesmo, assim. Fica. E eu acho, Sibeli, de verdade, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muito tabu em cima disso. Eu vejo muitas amigas e muitas pessoas que eu conheço que não falam sobre esse assunto. Eu lembro uma vez de ver no Instagram uma pessoa, eu não lembro quem era, uma pessoa comentar: eu cheiro a minha calça jeans sim, você não cheira? Ou você não tem coragem de falar que cheira? Porque, gente, isso é importante. Assim, é igual... Eu cheiro meu sovaco. Tô cheirosa. Não é? Vou cheirar minha calcinha também. Você tem que ter uma noção do seu corpo e o que ele tá transmitindo. E o que ele tá transmitindo pra você. Porque, por exemplo, eu geralmente, assim, eu coloco a minha calcinha pra lavar quando eu percebo que já não tá com um cheirinho bom. Quando já inicia um cheiro que não me agrada. Então, por exemplo, eu uso às vezes a calça 2, 3 dias e tá tudo bem, tá tudo certo. Ela não sujou, eu consigo usar ela. Se eu sentir um pouquinho de odor, eu já coloco ela pra lavar e sei que aquele momento não é mais pra, né? Naquele momento não é mais pra usar. Mas eu cheiro ela e aí eu cheiro a minha calcinha também. Entendeu? Porque eu sempre gosto de entender o meu corpo, de saber assim... E é incrível isso, porque eu percebo que quando eu tô ou no período de ovulação ou quando a TPM bate muito forte. Por exemplo, quando eu tô no momento assim que eu já mando mensagem pro Guto, pro meu namorado. Eu falo, amor, chegou, TPM chegou, se prepara. Porque assim, eu mudo muito. Então, ou eu tô muito chorona, ou eu tô muito irritada, ou eu tô muito querendo ficar sozinha, ou eu tô muito carente, quero ele do meu lado. Ou eu tô muito tudo isso. Você entendeu? Ou tudo isso junto, né? Então, assim, é uma loucura. A gente fica numa mudança muito grande. E é importante você avisar o seu parceiro, eu acho. Eu percebi isso porque o Guto é muito cúmplice. Então ele é muito... Cara, ele é maravilhoso pra isso, porque ele é muito parceiro. Então tem dia que ele fala, então eu nem vou ir. Ele brinca e fala assim, mas tem dia que eu não quero que ele venha. E tem dia que ele fala, não, pode deixar que já já eu tô aí pra cuidar de você. E aí eu consigo observar o seguinte, quando é o período que eu tô mais cansada e mais irritada, o meu cheiro é mais forte. No período que eu tô mais tranquila, esse cheiro não aparece tanto. Esse negócio de avisar, eu aviso. Eu aviso meus pais. Quando eu tava com a Alice pequena, eu avisava. Gente, eu tô de TPM, dá um jeito de eu ficar sozinha, leva ela pra qualquer lugar, com quem for, mas eu preciso ficar sozinha. E aí hoje ela já sabe, eu aviso. Alice, mamãe tá de TPM. Que legal. Eu aviso, tipo, que legal. Cuidado. E aí, por exemplo, eu falo pro meu pai, porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Sim. Eu aviso, por exemplo, meu pai, ao contrário do Guto, meu pai fala, eita. E aí some. Desaparece. Tipo, na hora que você estiver boa, você avisa, ele desaparece. Aí minha mãe fala, mas você não pode ser assim. Mãe é mais forte do que eu. Muito mais forte. A gente não tem controle. Não. A gente não tem. Eu conheço muitas mulheres que são descontroladas, assim, que têm crises de ciúmes, assim, absurdas. Na TPM? Na TPM. Eu tive muito esses relatos aqui. Eu falo aqui, é ótimo, né? Na minha sala de atendimento. Eu já ouvi isso de muitas pacientes que muda muito, assim. Fica mais desconfiada, fica muito neurótica, entendeu? Então, assim, é uma mudança
é o que a gente falou agora, amiga. É uma mudança que a gente não tem controle. Não, então não. é importante avisar. É importante mesmo. Isso não é luxo, isso não é frescura. Não. Né? Essa questão do cheiro que você falou é uma coisa que... Eu, numa roda de amigas, estavam falando que a carne vermelha muda o cheiro da gente. E eu, com essa coisa do cheiro, eu falei, um ótimo motivo para não comer carne vermelha. Aí eu parei de comer carne vermelha. Jura? Juro. Não sabia, não. Evitei ao máximo. Agora, eu vou me lembrar de falar uma coisa. Pode falar. Mudou meu cheiro. Diminuiu muito. E eu observei que quando eu tô na TPM, eu quero comer carne vermelha. Eu fico desesperada. E eu sei que vai mudar meu odor. Não é só o da pepeca, não. O odor todo. O odor do corpo, do suor. Entendi. A carne vermelha. Parece que exala, né? Exala. Que louco. Toxina, sei lá o que é. E aí eu parei, eu evito. Mas aí a gente tava falando isso de cheiro, eu falei, gente, na TPM, tipo assim, tem fígado lá no self-service. Não, eu quero comer picanha, o que tiver. Interessante isso. Eu fico muito atenta. Talvez eu não preste muita atenção nessa questão do cheiro, porque eu tirei a carne vermelha. Então, eu acho que o meu cheiro melhorou muito. Entendi. Mas esses dias que eu comi mais, por exemplo, aí o meu suor, eu uso a roupa, eu vou pro cangu. Não dá pra usar mais a roupa, a meia, não sei o quê. O corpo todo fede. Entendi. É horrível. Eu chego de manhã, parece que eu tô vencida. No meio isso, da aula. amiga? Sério? Venha só de banhozinho tomar. Tô brincando. Não, mas falando sério. Porque assim, que interessante isso. E que interessante você observar isso. Porque tem muitas mulheres que não se observam. Então isso que eu acho importante da gente falar. Vou contar um caos. Pode contar, eu quero saber. Uma vez eu dei carona pra uma amiga minha. Não foi você. Amém, amém. Na época da faculdade. Eu desconfiava que não era eu. Eu sou tão chata. E aí, ela tava num cheiro horrível dentro do carro. Eu tive que abrir o vidro e botar minha cara pra fora. Não acredito. Eu não tenho coragem de falar pra alguém isso. Tipo, olha, você tá podre. Nossa, mas... Nossa, isso aí... Eu não tenho coragem de falar pra ninguém. Mas, por exemplo, você não tem cumplicidade com alguém em relação a isso? Por exemplo, sei lá, ter uma amiga que você fala assim, ó... É porque você sai muito com a amiga, assim? Tipo, toda sexta-feira você encontra com a amiga pra ir pra balada e aí, de repente, você fala pra ela, ó... Se você sentiu um cczinho, um bafo, alguma coisa, você me avisa. Você nunca teve isso com a amiga, assim, não? Não. Entendi. Não. Porque eu já tive isso com algumas amigas, eu tenho isso com a minha mãe, com a minha irmã, a gente fala muito isso uma pra outra. Eu falo da ramela, do alface no dente. Não, mas o CC não. Jura? Juro, não falo. Porque eu acho isso interessante, assim, quando eu era mais nova, eu jogava basquete, né, fazia alguns jogos na escola, assim, e transpirava muito. E eu lembro que a minha mãe sempre falava, filha, passa um limãozinho debaixo do braço, olha isso aí e tal. E isso foi muito bom, porque eu tive a ajuda da minha mãe para cuidar do meu corpo. Ela sempre foi muito aciada. Minha mãe é das pessoas mais aciadas que eu conheço na vida. E ela passou isso pra gente. Então, assim... Hoje eu sou extremamente chata com o meu corpo. Eu sou também, porque eu também trabalho com depilação. Isso. Então as mulheres vinham depilar sem tomar banho, depois de ter transado. Eu já fui depiladora e eu sei, eu já passei muito sufoco. Muito sufoco. É das piores profissões, eu acho, que existe. Máscara é pouco. Mas é triste, isso aí é triste. Então, assim, mas eu percebo muito isso, que a minha mãe me trouxe um cuidado muito grande, isso é muito bom. Mas aí foi sua mãe, eu não era a mãe da menina, eu não sei. Sim. Mas aí é justamente isso, aí quando você se depara com uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma e que de repente a pessoa, poxa, tá dentro do seu carro, mano, vontade de abrir a porta e falar, sai, desce, toma um banho e volta. Porque não dá pra conviver. Lembrando, 2 amigas minhas. Já aconteceu isso comigo dentro do carro. E elas já morreram? Não. Achei que já tinha falecido de podridão, inclusive. Porque, né, uma pessoa dessa... E aí, conversando com um amigo meu, por exemplo, eu conto essa história, eu falei assim,
Você já pegou mulher com cheiro assim? Aí eles me contam, eu acho massa. Eu também, eu adoro ouvir esses casos. E aí, uma vez um falou assim, nossa, Cibele, eu peguei uma mulher na hora que eu baixei e a calça dela tava dentro do carro. Tudo dentro do carro, né? Dentro do carro. Eu não sei se ele botou a mão, alguma coisa assim. Aí ele falou, meu Deus, vai cair. Alguma coisa. E ele falou, nossa, eu lembrei de tal coisa, eu tenho que ir embora. E não sei o que mais. Não, mas o homem não... Porque assim... Você pensa isso pra um homem, amiga? Se pra gente já é ruim, que tá só do lado, imagina um homem que vai dar de cara com a pepeca, por exemplo. Às vezes não é nem só a pepeca, às vezes a mulher levanta o braço e tá com CC e o cara faz o quê? Uma hora dessa, ou tá com bafo. Deus me livre. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento do próprio corpo, né? Fazer essa autoanálise, autoconhecimento do corpo mesmo, investigar tudo. Se tiver algo de errado que você suspeite que é fora do normal, procurar uma ajuda médica. Isso é fato. Às vezes não, sim, com certeza. Ou perguntar para uma amiga, pelo menos, você entende? Eu ter essa conversa com uma amiga. Mas você já conversou isso com alguém? Com muitas pessoas. Sobre esse assunto. Então, no começo, quando a gente começou a falar, você falou que pelo que eu entendi, né? Que poucas pessoas perto de você têm essa noção e procuram conhecer o próprio corpo. No meu caso, as pessoas próximas a mim já é diferente. A maioria das pessoas se conhecem muito. Então eu acho isso muito interessante, assim. Eu já conversei muito sobre isso com muitas amigas, né? A gente fala muito isso em casa também, minha mãe, minha irmã, e eu acho isso importante demais, assim. É interessante. Se você não tiver, por exemplo, sei lá, às vezes você tem vergonha de procurar um médico pra falar que tá fedendo. Sim. Por exemplo, a pepeca mesmo, né? Então procura sua amiga. Conversa com uma amiga, conversa com alguém próximo, porque olha, é importante. Eu já ouvi de tudo, já ouvi coisas que, tipo, era pra eu terminar a conversa e ir na delegacia da queixa da pessoa, mas nunca conversaram sobre cheiro de pepeca comigo. Jura? Juro. Eu não sei, assim, eu lembro quando eu terminei o meu curso de massoterapia, uma das coisas que era menos falada era sobre cocô, e eu não falava muito sobre isso. E aí eu comecei a falar sobre isso com os meus pacientes para poder perguntar se o intestino funciona direitinho, se tá tudo bem, se a pessoa bebe muita água, quantas vezes vai no banheiro. E eu acho que com isso me trouxe esse assunto. Então, às vezes, surge isso. E eu acho que pelo fato de eu ser muito chata comigo, de ter esse asseio, entendeu? Eu sei que a gente ouve muito falar isso. É importante que você não... Se você tomar 3 banhos por dia, 2 banhos por dia, não importa a quantidade, é importante que você não esfregue toda vez, que você não passe sabonete toda vez, até para não desestabilizar ou não mudar o pH, né? Então, assim, mas eu sou dessas que se eu sentir que não tá legal, eu vou no banheiro e só tomo uma ducha, assim, só passo uma água. Sim. Então, como eu sempre fui muito chata, eu acho que eu sempre também fui muito curiosa pra saber se as pessoas são assim também. Aí eu acho que por isso eu desenvolvi muito esse assunto na minha sala de massagem, entendeu? Ah, tá. Não sou de conversar. Mesmo com a depilação, tipo assim, a pessoa transou no dia anterior e foi lá depilar. Ou não tomou banho. Nossa, gente, mas já com papel higiênico, isso pra mim é inadmissível. Como que você marca um horário com a depiladora e não se limpa? Como que você faz isso? E aí eu que vou ensinar? Eu ensino minha filha. Mas aí é muito louco isso, né? Porque a pessoa tinha que ter um pouco de bom senso. Ou, no caso, eu acho que tinha que ser uma coisa do tipo assim, resolvi ser depiladora e vou ter um espaço para depilar minhas clientes. Mas eu vou instruir desde o primeiro dia que eu abri a minha clínica, por exemplo, eu vou instruir que todas elas têm que ir ao banheiro, têm que se limpar, fazer uma higienização, porque isso é importantíssimo. Mas como que você começa a fazer isso agora? De repente você atende a pessoa, né? É uma pessoa que você atende, por exemplo, que tem a pepeca fedorenta. E aí, de repente, você resolve ensinar isso pra ela. Parece uma indireta, né? Sim. Então, eu acho que fica mais difícil, assim. Então, para quem estiver começando nessa profissão, é interessante, eu acho, que criar esse ritual desde o início. Não, e falando de cocô, por exemplo, com depilação, eu que depilo às vezes homem, já achar até papel higiênico colado na bunda. Meu santo Antônio. A gente podia ter lavado. Não, gente, por que a pessoa tipo, número 2, banho. Sempre.
Ou pelo menos uma duchinha, né? Uma duchinha, mas banho é banho, não, né? Não, amiga, mas não. Não, olha. Não. Aí eu acho pesado, assim, aí eu parei, verdade. pelo menos, essa pessoa eu parei de atender. Porque incomoda, né, amiga? E não dá pra ser uma coisa muito agressiva, eu acho, de verdade. Assim, eu acho que fere, entendeu? É de verdade, eu acho pesado. Agora, você falou, por exemplo, das suas 2 amigas. Eu tive uma colega de sala. Essa me chamou muita atenção. Muito, Sibeli, porque foi assim... começamos a sentir que fedia muito a sala de aula. E ninguém entendia o motivo daquele fedor. Pra você ter uma ideia, o negócio foi tão sério, foi tão pesado, que a gente foi na diretoria para saber se era esgoto. Porque o cheiro era muito forte. Era tão forte. E detalhe, essa pessoa sentava atrás de mim. Meu Deus. Então, assim, foi inacreditável quando eu descobri que era essa pessoa. Uhum. Não essa pessoa específica, que esse cheiro vinha de uma pessoa que estava atrás de mim. Uhum. Né? Porque diz que quando você tá ali pisando na bosta, você não sente, né? Quando você tá mais longe é mais fácil. Então eu acho que eu já tava dentro da bosta, sabe? Era esse sentimento que eu tinha, horrível aquilo. Se é que isso pode chamar de sentimento, né? Eu ia perguntar. Isso é uma tristeza, isso é uma ofensa. Mas eu lembro que isso foi muito sério, assim. E aí, o que aconteceu? Eu, na época, eu não era representante de sala, só que eu agia como? Então, tudo que era para resolver na sala, as pessoas pediam para mim. E aí foi assim, as pessoas começaram a descobrir que essa pessoa, que essa fulana, fedia muito. Até então, a gente achava que era uma coisa só de CC, de sei lá, ai, a amiga era muito fedida. E assim, o cabelo dela era extremamente oleoso. A impressão que dava era que ela usava a roupa o mês inteiro, a mesma roupa. Tudo nela fedia, assim, era tudo. Não tinha uma especificação corporal ali, entendeu? Aí, foi muito interessante isso. Teve um dia que ela faltou. E aí as meninas vieram falar comigo e 2 meninos, porque tava incomodando os 2, assim, muito, que eles sentavam do lado dela. E falaram pra mim, o que você pode fazer, Nina? Tenta conversar com ela. Eu falei, de jeito nenhum. Ai, eu tá jamais vendo? vou fazer isso. Porque não, e mesmo porque ela não era minha amiga. Uhum. Não podia fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu tive a ideia de falar com uma professora nossa que era muito dinâmica na sala, assim, ela era muito gente boa, e ela, vez ou outra, fazia umas coisas meio assim, ela dava uma palestrinha pra gente, ensinava alguma coisa. E aí ela falou que já tinha percebido isso. Que tinha um fedor horrível na sala e que ela queria perguntar um dia pra alguém o que podia ser. Uhum. Porque não era esgoto, ela já tinha ido atrás e tal. Você vê o tanto que era muito ruim, assim. Aí ela foi e falou sobre limpeza e sobre higiene pessoal. Uhum. No dia que essa menina tava. Isso foi numa quinta-feira. Juro por Deus, amiga, quando foi na sexta, essa menina foi de banho tomado, perfumada e de cabelo limpo. Não, todo mundo falou, caraca, mano. Ela, tipo, muito entendeu que é ela, ou não entendeu, mas ela levou aquilo muito a sério e falou, caraca, eu preciso me cuidar. E foi muito bom ver ela limpinha. Uhum. Mas deu uma semana de novo, assim. Passou uma semana, ela estava fedendo do mesmo jeito. Mas você sabia que tem gente que não sente o cheiro? Então, pois é. Aí a melhor amiga dela de sala, eu tive que conversar com ela. Eu falei, você precisa falar isso pra ela. E ela falou, eu vou te contar uma coisa que você vai sentir nojo. Eu falei, o quê? E ela, o namorado dela fede tanto quanto ela. Eu não sei nem o que dizer, a gente ficou até em silêncio. Eu não sei nem o que dizer. Porque assim, olha que nojo. Então assim, aí enfim, isso foi mais pro final do ano, porque ela tinha entrado no 2º semestre. Uhum. Então isso foi mais pro final do ano, quando a gente descobriu, fez essa professora falar sobre isso e tal. E logo depois terminou, eu não fui mais colega dela. Uhum. Mas provavelmente se eu fosse, eu não sentaria do lado mais. Porque foi muito ruim, assim. E era muito triste isso. Mas foi a única pessoa até hoje, assim, muito fedida do meu lado, sabe? Uhum. Aí eu penso, uma pessoa dessa hoje, eu não sei onde ela tá, não sei o que ela faz da vida, mas será que alguém já parou pra falar isso com ela? Ela nunca deve ter tido essa orientação materna, paterna, entendeu? Ela não teve isso. Não teve. E aí eu penso, se você desconfia que você tem esse cheiro,
Se você desconfia que pode ter alguma coisa, pergunta. Eu acho interessante isso. Fala pra sua amiga. Eu sempre falei, igual eu te disse, assim, de sair, eu falava, olha, pelo amor de Deus, eu transpiro demais, eu sou muito calorenta, que não sei o que. Se você perceber que tem um mau cheiro, você me avisa. Entendeu? Então eu sempre tive um lencinho umedecido, um desodorante na bolsa, porque eu ficava preocupada. Mas isso foi uma fase, foi principalmente fase de adolescência. Você entendeu? Mas mesmo assim, isso me trouxe um cuidado que eu não quero abandonar nunca mais. Assim, eu cuido muito bem do meu corpo, sabe? E é importante isso, porque eu conheço o meu corpo. Não, sim. Por exemplo, eu tomei banho de manhã e eu vou me encontrar com alguém no final do dia, tem que ter um banho. Né? Isso é fato. Você dorme de banho tomado ou você não se incomoda de dormir sem tomar banho? Às vezes. Eu tomo, às vezes não. Eu não consigo dormir sem tomar banho, amiga. Eu chego da balada, às vezes, hoje eu não vou pra balada mais, mas se eu chego de uma festa 4 horas da manhã, eu vou no banho, tomo banho e deito de banho tomado. Às vezes eu durmo com a roupa que eu chego. Nem desarrumo a cama, eu só de caio. Cansada, né? Só caio e durmo. Mas é muito engraçado isso, assim. Mas é independente, claro. A gente tem esses rituais. Tem gente que não consegue começar a trabalhar sem tomar banho. Tem gente que não consegue dormir sem tomar banho. Eu acordo. Ai, que bom. Jota. Não faça isso. Eu preciso de Jesus amado, gente. Eu acordo, sabia? Todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Ufa. Nossa Senhora. Eu vou no banheiro. Que ótimo. Ai, Jesus amado. Eu tomo café da manhã, e aí sempre o número 2, e banho. É sagrado isso pra mim. Sim, no dia que não acontece isso, dá medo. Eu já fico outra pessoa. Hoje foi um dia que, por exemplo, que isso não aconteceu comigo. E aí eu já me sinto horrível. Ai, ai. Mas as pessoas, a gente falando do cheiro, essas duas meninas, eu não sei quem foi que falou pra elas de cheiro. Não fui eu. Eu não tenho coragem. Certo. Talvez você não vai acontecer isso. Mas se a pessoa te pedir, isso, por exemplo, se ela me pedir, eu converso. Sim, eu falo o que eu faço. Essa liberdade. Eu falo o que eu faço. Agora, teve um colega que ele tinha um cheiro muito ruim de CC. Muito, 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 muito ruim. E ele não sentia. E aí os amigos se juntaram para conversar com ele. Então, eu acho engraçado isso. A pessoa não sentiu o próprio cheiro. Eu acho isso incrível também. É incrível. E eu acho que tem muita gente que é assim. Tem muita gente que não tem noção, assim, do mau cheiro que tem, entendeu? Por isso que eu falo, é importante isso. É importante a pessoa se autoanalisar. É importante a pessoa pedir também esse feedback de alguém próximo. Eu sou muito preocupada com isso. Então, eu gosto, sabe, assim, de ter essa cumplicidade com alguém pra pessoa me falar. Hoje em dia eu não tenho tanto esse problema, né? Mas na época que eu me sentia mais insegura, era interessante pedir para alguém esse feedback, entendeu? Mas, por exemplo, essas meninas que você falou que você não tinha coragem de falar. E eram minhas amigas. Pois é, você falou que alguém falou para elas. Deve ter falado. Porque elas não têm mais isso. Não. Você anda agora de carro de vidro fechado. Toda vez que eu encontro uma delas, eu lembro. A outra eu não vejo com frequência. E a outra eu vi assim que eu separei, eu me encontrei com ela, mas não dá muito detalhe, não. Porque se você der muito detalhe, a pessoa até vai saber que é ela, né? Não. Se ela chegar a ouvir o podcast. Mas eu acho... É difícil isso, porque é muito pessoal, né? Muito íntimo, né? Então é complicado, assim, é muito delicado, né? Mas eu acho interessante. Eu acho interessante a gente se analisar, então sentir o nosso próprio cheiro, né? Cheirar a calça, cheirar bermuda, né? E eu falo isso porque fica com muito mais contato, assim, né? Na pepeca. Então, sentir o braço, entendeu? Sentir tudo isso. Eu fico pensando, engraçado, a gente falando sobre essas coisas, quem deixa pelo debaixo do braço. Eu não conheço, eu não tenho gente próxima. Eu conheço algumas pessoas. Que não se depilam? Sim. E como que é? É horroroso de ver. Mas e de sentir?
Tem alguma coisa assim? Será que a pessoa se cuida mais? Será que tem um asseio? Olha, essas maior? pessoas, elas às vezes são vegetarianas, aí não come carne nenhuma, aí o cheiro da pessoa muda, aí usa cheiro, produto natural. Às vezes a pessoa não tem cheiro nenhum, nem de desodorante, nem cheiro ruim. Uhum. Eu conheço pessoas assim. E a gente tá falando questão de cheiro, por exemplo, homem. A maioria dos homens estão tirando tudo também. Sim, a questão do pelo, né? É verdade. Eles têm pelo, mas eles não fedem, em regra, se cuidar direitinho. Eu acho que a mulher é a mesma coisa. É que nem eu falei, é feio de ver. Sovaco cabeludo, pepeca cabeluda. Eu não gosto também, eu acho feio. Eu não gosto de pelo, se eu pudesse eu não teria pelo nunca. Aquele negócio dá pra fazer trancinha. Nossa senhora, Deus me livre. E como depiladora, a gente tem tempo ainda? Tem. E como depiladora, por exemplo, eu falo que quem manda lá na parte do cabelo é o homem. O namorado pede... Ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz, ou ela vai lá e não faz. Porque, por exemplo, uma amiga minha, ela tinha um namorado que gostava cabeludo. E deixava crescer. Caraca. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não. Aí, ou o namorado fala assim, eu gosto que tira tudo. Aí ela vai lá e tira tudo. Eu tenho uma amiga... Ai, Jesus, não. Cala-te boca. Não, e não só isso, eu tô pensando também. A gente tem pauta até pra falar depois, fazer um podcast só sobre depilação. Eu tenho histórias boas pra contar sobre depilação e coisas ruins também. É uma história, são histórias interessantes. Gente, pega uma tesourinha, sabe? Vai lá, né? Dá uma podadinha, ninguém precisa. Uma das coisas que eu fui percebendo com o tempo, amiga, eu tinha uma época que eu até deixava um pouco mais. Só que, e eu sempre podei. E isso eu acho que ajuda muito, inclusive, no período menstrual. Porque é muito ruim, na época da menstruação, o sangue ficar grudadinho ali no cabelinho, entendeu? Então, aí já tem mais outro assunto. Eu uso coletor, porque eu não gosto do cheiro do sangue. Sim. O cheiro é muito forte, né? Eu não gosto. Aí, às vezes, eu tô lá fazendo alguma coisa, eu só sinto... Mas você não é igual a minha prima, não, né? Que pega o coletor, pega o sangue, vai lá e joga nas plantinhas. Eu conheço gente assim, vai no ralo mesmo. Não, eu não uso coletor e também não faria isso. Mas você já experimentou? Nunca experimentei, mas não é uma coisa que não me agrada só de olhar. Não acho interessante. Mas eu conheço algumas pessoas que usam, conheço pessoas que usaram e não conseguiram, não se adaptaram, e conheço algumas pessoas que usam e adoram. Que foi a melhor descoberta. Eu sou essa que usa e adora. Principalmente quando o fluxo está intenso nos 2, 3 primeiros dias. Depois só um Carefree resolve. Agora uma coisa que eu tô curiosa, que eu ainda não fui atrás para ler sobre, depois a gente pode até falar sobre isso de novo, porque com certeza a gente vai ter mais coisas para falar sobre o corpo, é sobre a calcinha absorvente. Que agora é a nova moda. Eu vi isso no Instagram, tipo, os modelos, e aí eu falei, gente, é de comer, de passar no cabelo, que material que é esse? Mas fiquei curiosa. Não fui atrás, então eu não tenho nada para falar assim, extenso sobre isso, mas eu achei curioso. Então eu quero olhar, ver direitinho. Se eu tiver oportunidade, eu quero experimentar. Primeira coisa que vem na minha cabeça, a pergunta se é tipo biodegradável, alguma coisa assim, sabe? Eu não sei mesmo, mas vamos estudar sobre isso e depois a gente vem com outras pautas também em relação a isso, entendeu? Porque tem muito assunto, assim, sobre o nosso corpo. Você vê, a gente começou falando sobre os nomes dados para Pepeca. Nunca imaginei que você ia chegar com isso. É porque na hora foi muito engraçado. Na hora que começou foi a primeira coisa que eu lembrei. Quando você falou Pepeca, porque você já veio com susto, né? Aí eu achei ótimo, assim, de lembrar. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Hoje. Deu pra gente falar bem sobre esse assunto. E assim, a dica que eu deixo realmente, eu acho que eu falei durante o programa todo, eu falei sobre isso, mas eu quero deixar agora essa dica, enfatizar sobre isso, né? É que a pessoa se olhe mesmo, se analise, se cheire, entendeu? E se descubra. Que eu acho que isso é importante, assim, né? Você ter esse autoconhecimento. Se você não fez isso e por exemplo, tá ouvindo agora o nosso programa, dá uma pausa, vai no banheiro,
se olhe, entendeu? Faça uma higienização, procure conhecer seu corpo, porque eu acho que isso realmente... Tem um espelhinho. É muito importante. Tem um espelhinho. É verdade, eu tenho um espelhinho no banheiro. Como diz a minha paciente, espelhinho de ver xoxota, né? Eu tenho um espelhinho para fazer limpeza semanal, assim, porque eu acho muito importante. Muito importante. Então, eu acho que é isso, assim, deixar essa dica de verdade para as pessoas se conhecerem, conhecer o próprio corpo. E não tô falando só da mulher, depois a gente vai falar sobre o homem também. Ixi. Sobre o cheiro do homem também, porque eu acho que é importante isso. E cheiro você... Não, eu acho que você pode vir com muito mais assunto aí e muito mais conhecimento para falar sobre isso. Mas a gente vem com um episódio só sobre o cheiro masculino, que eu acho que vai ser importante. Cheiro, cabelo, né? Tudo Vamos falar sobre isso aí depois num próximo programa sobre o cheiro masculino. Mas faça isso, se conheça, se analise. Se cheire. E se puder... Conta se tiver alguma história para contar, se tiver uma amiga fedorentinha. Não, mas falando sério, você já passou por alguma situação constrangedora com alguém ou com você mesma e quiser contar, né? Não precisa, às vezes a pessoa não quer que fale o nome ou se não tiver. Manda um e-mail pra gente, papodas2@gmail.com e coloque o seu depoimento lá, que nós vamos ler, vamos dar dicas depois de novo. A gente pode falar sobre isso num outro podcast. Se quiser perguntar alguma coisa também... A gente responde. Com certeza a gente responde. E aí a gente tira todas as dúvidas, tá bom? E é isso, né, amiga? Acho que a gente pode realmente ficar por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Nossa, rendeu, hein? Nossa, porque é muita coisa, né? O que eu achei legal foi a sua surpresa na hora. Qual que é o assunto de hoje? Pepeca! Pepeca! Eu não achei nunca que você fosse falar pepeca. Eu achei que você ia super ser a séria, né? E falar, vamos falar sobre as fases, sei lá, do corpo, sobre os hormônios. Quando você soltou o pepeca, cara, me veio a lista. Eu falei, nossa, mas tem nome, viu? Sacanagem, não, mas Marilinha, não sei se eu deveria ter falado isso, não. Mas depois de ver Bionchota... Eu quero ver, e não quero nem saber quando a gente fizer o episódio do... Agora falando sério, quando a gente fizer o episódio do... pra falar de Erola... Não, mas... falar do cheiro do homem? Como é que você vai falar? Hoje eu vou falar. Eu vou falar assim. Ai, meu Deus. Ai, Jesus amado. Não, os homens são cheirosinhos.